Já pensou se você pudesse fazer a flecha do tempo se inverter e tudo pudesse ser retomado numa realidade onde você tivesse passado, presente e futuro concorrendo um com o outro e você correndo para consertar as coisas que tinha feito no passado? Pois é, isso é Tenet, o filme de Christopher Nolan, um dos meus prediletos para fazer filmes, e eu vou te contar o que esse filme revela. Diz aqui numa resenha da radiotimes.com, diz assim: se há duas coisas que definem mais claramente um filme de Christopher Nolan, são cenas de ação bombásticas e visualmente inovadoras, e enredos labirínticos e narrativamente ambiciosos, e ambos os recursos estão presentes em Tenet, que significa o princípio, a origem, no tão aguardado 11º filme do diretor. Esse 11º e sob o tempo eu achei um tanto quanto suspeito, porque esses autores são todos, claro, ligados à turma que governa esse mundo. Então tem algum recadinho aí em Tenet, nós precisamos ver. Aliás, o termo a origem, Tenet só mudou o termo, em Dark, aquela série alemã que eu fiz uma resenha aqui longa nesse canal, e aliás essa aqui também vai ser comprida, vai ter muito assunto pra gente falar, então não vai ser curtinho, vai estar cheio de spoiler, tá? E se você assistiu o filme antes da resenha, bom, você tem duas alternativas, você assiste o filme antes da resenha e não entende nada, ou assiste a resenha para poder entender o filme, mas nada impede que você faça uma ou outra, ou quem sabe, se você dominar o tempo, faça as duas em tempo reverso. Quem sabe, paralelamente, igual o filme mostra. Então, a questão é que esse termo origem está sendo sempre colocado presente no que nós estamos vendo como simbologias o tempo todo. Então, eles estão querendo nos falar alguma coisa em relação a isso. Então, nós temos que em Dark, a origem era a única forma de você solucionar o problema. Então, aqueles que não conhecem a resenha de Dark, ou então aqui embaixo da descrição, caso não tenha aparecido aí, você vai poder ter a descrição de Dark com a minha visão, cheia de detalhes para você entender. Bom, o que eu quero dizer é que estão falando o tempo todo, colocando que a solução está na origem. E nesse caso, nesse filme que fica muito confuso, e você só vai entender mais ou menos no final, depois você vai querer voltar tudo de novo, se não tiver minha resenha antes, para talvez assistir 2 ou 3 vezes e pegar os detalhes, né? Então, essa questão da origem, né? Por que eles estão falando tanto sobre a origem e que a solução está na origem? Eu acho que isso é uma dica daqueles que comandam a nossa realidade e muito provavelmente têm acesso às realidades temporais distintas e as manipulam muito constantemente. Como? Da forma que eu vou te explicar bem no finalzinho dessa resenha. Bom, esse filme, ele tem uma complexa apresentação, é difícil de entender porque eles construíram de propósito assim. Christopher Nolan é muito bom para escrever, ele e sua esposa fizeram Westworld, fizeram uma série de filmes, o que se chama até A Origem, em português, com o Leonardo DiCaprio, e tem um monte de outros filmes que, Interestelar, que é um dos que eu mais gosto, e por sinal tem alguma coisa a ver com Interestelar aqui, no momento que eu vou explicar para vocês. Então, o que acontece é que Christopher Nolan, ele é bom na área de pesquisa ligada à ciência, e ele utiliza mais constantemente uma série de áreas do conhecimento para trazer uma informação mais próxima daquilo que a ciência, a neurociência, ou a física quântica, a astrofísica e por aí vai, considera a física teórica e outras áreas, consideram como mais aceito e talvez sob o ponto de vista de teoria mais do que na prática, pelo menos o Nolan constrói dessa forma. Neste filme, ele não tinha essa intenção tão profunda, e aí eu acho
que vem um recadinho, né? Que eu vou explicar para vocês no final. E ele construiu algo que não está exatamente dentro da forma como a ciência coloca, mas eu vou aproveitar bem, que essa é uma das minhas especialidades de estudo, e eu vou aproveitar bem e vou jogar um outro lado bem interessante para você. Então, como foi construir esse filme? Por que ele é tão confuso e tão difícil de entender? Até aqueles que têm um bom inglês, mesmo com legenda, aqueles que entendem bem inglês, que é o meu caso, boto a legenda em português para se alguma palavra se perder, mas eu fico tentando seguir mais apenas o inglês, ficou difícil, não porque vários atores são estrangeiros e têm o seu sotaquinho e isso atrapalha um pouco o cérebro na velocidade em que o filme é apresentado, mas porque há uma modulação de ruído de fundo. É como se fosse um ruído inaudível, mas há um ruído. Então, as vozes não estão claras. E claro que isso é de propósito. Existe uma velocidade de fragmentação interessante. As frases foram construídas com um corte constante, parece que são liberadas em blocos. Eu vou comentar essas coisas do blocos para vocês mais adiante. Isso que eu estou te falando agora não tem lugar nenhum, ninguém comentou isso, eu achei interessante, porque eu pesquisei, o pessoal falou, filme confuso, mas não diz por quê. Então existe um objetivo no filme que apresenta uma teoria de caos, que é o tempo entrópico, a entropia do tempo ligado ao caos, né? Então você tem um processo caótico apresentado no próprio filme, na fragmentação das informações. Pacotes de informação são liberados não uma linha lógica temporal e eles aparecem sem explicação. Então eles não estão sincronizados perfeitamente, de forma que o pacote de informação aparece, mas ele não está sincronizado de forma a aparecer de forma explicativa. Então, uma coisa aparece por causa da outra coisa, então é causal. Então, isso aparece por causa daquilo. Não, aparece uma informação aqui que parece estar totalmente separada, uma cena que parece estar totalmente separada do filme e não faz sentido nenhum. A não ser muito mais lá na frente, que é em direção ao final do filme, realmente ao final do filme, onde você começa a entender coisas se você for e voltar o filme algumas vezes. Então, tudo isso é feito de propósito. Mas por que será que Nolan iria querer deixar a sua plateia nesse estado? Pessoas reclamaram um monte, teve um monte de crítica a respeito disso, o quanto as pessoas, mas o box office, que é a bilheteria, passou de 360 milhões de dólares numa época onde a pandemia estava existindo. Isso significa que foi um grande sucesso para aquilo que estava causando um grande ruído no cérebro. Interessante isso. Então, muito provavelmente, existe um objetivo de causar algo na mente humana, no cérebro, um efeito, e deixar tão confuso quanto o tempo nos deixa confusos em relação a será que nós podemos movimentar o tempo e passado, presente e futuro ser uma alternativa à nossa capacidade física, ou será que nós precisamos de uma maquininha igual que eles têm aqui no filme? Então, o filme tem uma descrição longa, eu vou levar um bom tempo, porque se eu não for ponta a ponta da história, você vai se perder. Então, eu vou te trazer detalhes da história e depois eu discuto a teoria do tempo em vários níveis, ok? Então, vamos lá. Com um enredo que se apoia fortemente no conceito de inversão do tempo e com frases como pinça temporal, lançadas como um confete, vamos fazer uma pinça temporal. O que aconteceu com você foi uma pinça temporal. Pode ser um pouco difícil de entender a ação à medida que ela vai se desenrolando. Na verdade, é difícil até para os experts do assunto. Essa resenha, obviamente, contém, já falei, muitos spoilers. Já avisei o que você tem que fazer e escolher o que você quer fazer, assistir a resenha ou o filme primeiro,
ou se já assistiu o filme, agora que você vai entender. Então, isso significa que, embora o filme possa ser impressionante de se ver, incrivelmente impressionante em alto nível técnico, para variar, é Nolan, né? Também é confuso, muito confuso, foi o que eu quis dizer. Então, Tenet é um filme de ação, thriller de ficção científica de 2020, escrito por Christopher Nolan e produzido por Emma Thomas. Uma coprodução entre Reino Unido e Estados Unidos. É estrelado por John David Washington, que é o filho do Denzel Washington, grande ator. Então, John David Washington faz o papel do protagonista. Tem uma observação aqui. Eu acho que ele não era o ator adequado para esse papel, porque ele é um cara de ação, tal, tudo mais, mas ele não tem carisma, né? E esse protagonista teria que ser como um James Bond, na minha opinião. Deveria ter alguém com carisma. E existem outros atores que poderiam ter feito esse papel e deixar o personagem mais carismático e com expressões faciais adequadas, que o John David Washington não faz. Ele é mais ou menos igual Brad Pitt, ou aquele Bruce Willis, né? Tem a expressão número 1, número 2, número 3. Acabou. Não tem mais expressões faciais do que essa. Então, deveriam ter colocado um ator que tivesse mais expressões faciais. Robert Pattinson, que era o do vampiro lá, eu nunca gostei desse ator, eu acho que porque eu tinha um preconceito exatamente por causa dele ser o vampiro, e aquela cara de vampiro que ele tinha, também tinha a expressão número 1, número 2, número 3, naquela série dos vampiros lá, né? E nesse caso, ele foi bem simpático e foi carismático. E é interessante, eu não sei se é de propósito isso, né? Onde congela o protagonista, que é o ator principal, e o deixa assim meio máquina, e coloca Robert Pattinson, que para mim, naquela série famosa lá, ele parecia um morto-vivo, bom, combina com um vampiro, e ele passa a ser um cara bem carismático e, nossa, ele foi muito bem nesse papel. Me surpreendeu, porque, como eu falei, eu não ia muito com a cara dele, agora gostei. E Elizabeth Debicki, que é a Cat, que eu nunca prestei atenção nessa moça, se ela tá em outros filmes ou não. Dimple Kapadia, que faz o papel de Priya, que é um personagem que aparece pontualmente, importante. E Michael Caine, que aparece em filmes de agente secreto, como Kingsman. Eu fiquei até esperando o Kingsman aparecer, mas ele deu uma pitadinha só nesse filme. Tem uma voz charmosa, mas parecia até meio fora do lugar essa sua aparição. E um ator que eu gosto muito, que é a segunda vez que ele faz de russo malvado, e porque ele faz um sotaque russo muito bom, Kenneth Branagh. Ele fez um que é com Chris Pine, aquele de Capitão Kirk, mas é um que ele faz de agente secreto, Chris Pine, dá uma de agente secreto, e ele faz uma também de russo que quer destruir o mundo. Que mania, né? Então tacaram um inglês que faz um sotaquinho russo, tem cara de malvado, ficou bom. Então, o filme segue um agente secreto que conhece um sistema para manipular o fluxo do tempo, para evitar um ataque do futuro que ameaça aniquilar o mundo presente. É apocalíptico, para variar um pouco, mas vamos analisar isso em vários níveis. Então, Nolan levou mais de 5 anos para escrever o roteiro e a ideia tem mais ou menos uns 10 anos. Ficou ruminando, é interessante. Isso significa que tem algo a ver o momento agora de lançar essa história que se encaixa por algum motivo nessa teoria do caos, né? E da entropia. Então, nós criaram caos e criaram uma questão de uma entropia, na entropia há o caos, é isso que eu quero dizer. E é onde a gente fica confuso, então parece que nós estamos num momento bem confuso da história da humanidade e tudo está se encaixando. E esse anúncio apocalíptico do momento atual, né? Então, quem está assistindo hoje, estou gravando hoje em 11 de maio de 2021, puxa, é 11 de maio, que coincidência, né? De 2021, pois é. E parece que tudo que está acontecendo no mundo, claro, sempre 100% manipulado, nada do que está acontecendo no mundo é natural, entenda. Nós estamos no meio de um caos, anunciando o tempo todo o final dos tempos, Terceira Guerra Mundial, agora o que está acontecendo entre os palestinos e Israel. Tudo isso é uma
encenação dos donos do mundo que nos levam em direção a uma destruição, pessoas morrem, milhares e milhões, que é o desejo deles, né? Então parece que é o caos que tem aí, uma terceira guerra, acontece uma guerra no futuro, que é a história, que acaba influenciando esse passado, como você vai ver, tem tudo a ver com esse momento presente, com essa história caótica onde nós estamos. Pois é, então vamos continuar. Então, a pré-produção começou no final de 2018, o casting, que é a escolha dos atores, ocorreu em março de 2019, e a fotografia principal durou 6 meses, de maio a novembro, na Dinamarca. Os cenários são lindos: Estônia, Índia, Itália, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos. O diretor de fotografia, Hoyt von Hoytema, filmou em 70mm em IMAX. Então, cenas de manipulação do tempo foram filmadas de trás para frente e para trás de novo. Então, a confusão é enorme, você não presta atenção. E na coisa acelerada, já falei que você perde muito. É como se estivesse nos entregando mais de 30 quadros por segundo, que eu desconfio que os filmes são filmados em 24 quadros por segundo. Eu não sei se eles introduziram mais quadros por segundo aí, porque a intenção talvez seja essa, de você perder muitas imagens, né? Então a velocidade de passagem dos quadros tira aquela beleza cinematográfica, smooth, e faz com que o cérebro não consiga processar o tanto de informação que é falada ao mesmo tempo que você não identifica. Então, você não identificando a informação e, ao mesmo tempo, tendo informação verbal não identificada e visual não identificada pela velocidade que é a jogada, é que gera o caos que eu estou falando, que você entra e você perde os detalhes. Então, o tempo todo você está perdido porque você perde os detalhes. Então, eles mostram uma coisa que, teoricamente, já apareceu em uma cena há uns minutos atrás, ou mais do que isso, e você fala, caramba, eu não tinha visto isso, né? Então, é interessante a ação proposital gerada, né? Estou insistindo porque eu quero que você preste atenção que isso se faz o tempo todo com a humanidade. Continuando, diz que usaram mais de 100 embarcações e milhares de extras foram usados. Não preste atenção em tanta embarcação assim nesse filme, mas tudo bem. Talvez são nos quadros que passaram. Atrasado 3 vezes por causa da pandemia do Covid-19, Tenet foi lançado no Reino Unido em 26 de agosto de 2020. Vários filmes, né, ficaram atrasados. E nos Estados Unidos, em 3 de setembro de 2020, em IMAX, 35 e 70mm. Então, foi o primeiro carro-chefe de Hollywood a estrear nos cinemas após o fechamento da pandemia, que fechou os cinemas, e arrecadou 363 milhões em todo o mundo, sendo que foi um investimento de em torno de 200 milhões, tornando-se o quinto filme de maior bilheteria de 2020, que foi um ano difícil, né? O filme recebeu críticas geralmente positivas, com elogios, performances, sequências de ação, partitura musical, efeitos visuais. A música também entra em vários momentos, reversa, de trás para frente, o que também atrapalha, como eu falei. Cinematografia e valores de produção, enquanto a complexa história e mixagem de som receberam algumas críticas, porque eu falei, né? Óbvio, você fica muito confuso no som, porque a hora ele está indo para frente, a hora ele está indo para trás e a hora ele está para frente e para trás ao mesmo tempo. Isso cria um dano no seu cérebro. Não para você morrer, mas dano de compreensão. O filme ganhou o prêmio de melhor efeitos visuais no 93º Oscar e também foi indicado para melhor design de produção. Aí você tem aqui algumas resenhinhas que saíram assim, de gente que não entendeu nada. Então tá aqui no G1, Globo, claro, tem que ser, né? Rede Bobo, Globo Bobo, né? Diz lá, Tenet tem ótimas cenas de ação em um dos piores roteiros de Christopher Nolan. Aí ele diz, G1, já viu. Aí se você viu a explicação do filme do G1, você bate na testinha. Aí você tem Rotten Tomatoes, que é um dos sites, né, mais famosos de pontuação para cinema, dizendo que tem 70% do Tomatometer, 76% audiência de aprovação, né? É, porque eu achei bastante bom, até porque o povo geralmente quando não entende, reclamam. Então tem duas alternativas para essa história.
Tem tanta ação, tem tanta cena, tem tanta coisa, tem tanta construção, mas tá tão bonita a cena, tá tão bonita a construção, e é aquela ação toda, que mesmo chegando até o final, o pessoal não entendeu nada, ou quase nada, eu tenho razão, o pessoal elogiou, porque é legal, só que se você pedir para alguém explicar para você o que aconteceu, a cara vai ser, hã? Né? Mais ou menos isso. Então, o outro lado é daqueles que fizeram como eu, que teve que voltar 3 vezes algumas cenas, em algumas partes, para poder entender que raios estava acontecendo. Mas aí gostou, né? Aí tem nele País, o jornal, né, digital na Espanha, dizendo: obra-prima ou uma porcaria de direita. O sucesso decisivo em Tenet, novo filme de Christopher Nolan. Porcaria de direita? Eu acho que esse aí realmente, além de não entender nada, tinha recebido uma encomenda para falar mal da direita e ele achou que podia pôr aí, porque ele não entendeu nada mesmo, né? Diz aqui embaixo, o cara da porcaria de direita escreveu: o cineasta quer voltar a encher as salas com um filme de ficção científica baseado em teorias quânticas? Não é quântico. Não é quântico. Não é quântico. Não, você é burro, cara, que loucura. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Ou estética gélida e personagens antipáticos. A única coisa que eu concordei com ele é que o personagem principal não é simpático, mas também não é antipático, né? E parece estar conseguindo. Então, o cara que escreveu isso estava bem chateadinho com o filme. Então, vamos agora aos detalhes, presta atenção, pega a pipoca e eu vou narrando aqui, tentando explicar para você, e isso vai demorar. Um agente da CIA, o protagonista, ele não tem nome, note bem. Não sei se você percebeu, se você assistiu o filme, que ele não tem nome. Ele não tem um nome. Ele é o protagonista, mas ele podia ser John, Paul. Não, nós não sabemos por enquanto. Talvez tenha um novo filme, que é o que eu acho que tem que ter. Eu acho que esse filme aqui é que nem o episódio 4 de Guerra nas Estrelas, que Guerra nas Estrelas começou nos anos 70, lá 70 e qualquer coisa, começou com o episódio 4. E logo no começo eu pensei, mas como é que começa do 4? Cadê o resto, né? A gente soube depois, tantos anos depois, que surgiu o episódio 1, depois com o episódio 6, né? 4, 5, 6, 4, 5, 6 foram liberados, e aí voltou no tempo e contou episódio 1, 2 e 3. Então eu acho que o protagonista é exatamente tipo o episódio 4. Então, além dele estar dando uma copiadinha de leve de Dark, com A Origem, né? Ele está também dando uma copiadinha, na minha opinião, pode ser só um chute, se ele não executar novos filmes, ele está fazendo tipo Star Wars, né? Então, vamos voltando. Um agente da CIA, o protagonista, sem nome, participa de uma operação de extração da Casa da Ópera de Kiev. Então começa bem a ação, tal, um soldado mascarado usando um penduricalho vermelho na mochila, isso é muito importante. Se você perde essa história do penduricalhinho vermelho na mochila, você perde outras cenas onde um tal fulano mascarado aparece na cena com o penduricalho na mochila vermelhinho e ele vai e volta, né? E às vezes quando ele aparece, o tempo se inverte. Então você precisa prestar atenção nisso. Então, um soldado mascarado pelo cara vermelho na mochila salva a sua vida ao desarmar uma bala através de um atirador. Muito bom? Então ele faz isso, fazendo com que inverta essa bala e ele ia ser morto lá por esse atirador. Depois de apreender um artefato, sei lá qual é, que a gente não sabe ainda, o protagonista é capturado por mercenários. Ele é torturado e consome uma cápsula que ele achou que era uma cápsula de cianureto. Ele acorda para saber que o cianeto foi um teste de lealdade, porque ele foi todo torturado, arrancaram todos os dentes dele. Sua equipe foi morta e o artefato que ele tinha pego lá, que era um componente
né, que encaixava em outros 9, esse é um, você só fica sabendo disso mais adiante, foi perdido. Então, o protagonista é recrutado por uma organização que se chama Tenet, ou pelo menos esse é o código que eles utilizam para expressar-se como Tenet. Ele fala assim, Tenet significa, então, a origem. Aí ele diz que não vai trabalhar com eles, depois ele diz que vai, ele acaba trabalhando, né? E uma cientista, então, o informa sobre as balas com entropia invertida, né? Ele vai lá na base onde ela fica, que é tipo James Bond, essas coisas, né? Um cientista que vai contando para o Bond as coisas que ele tem que fazer e dando para ele material, essas coisas. Então, essa cientista conta para ele sobre a entropia das balas invertidas, que significa que elas se movem para trás. Ela mostra que você tem que fazer um gesto como se fosse soltar a bala, para a bala subir para a sua mão. Então, o gesto de início do processo é um gesto que tem que ser invertido. Então, quando você faz o processo inverso, para as coisas que vieram lá do outro lado, do lado invertido, que é uma questão de espelho invertido, é como aquele conceito do universo invertido ao contrário, onde tem o seu outro eu invertido, que ela chama de Lisa Randall, na física, muito brilhante por sinal, chama isso de doppelganger. Então, para você ter uma ideia, eles pegaram a ideia do doppelganger e fizeram um conceito específico, né? Então ela acredita, essa cientista, que essas balas ainda serão fabricadas no futuro. Então, elas vieram do futuro, são objetos com entropia temporal invertida, e eles são os resquícios de uma guerra no futuro que, de acordo com o nosso tempo indo em direção a eles, esses objetos podem vir para nós em grande proporção, até quem sabe bombas, e gerar a destruição do nosso tempo. A questão do paradoxo é se ao destruir o nosso tempo, o tempo deles deixa de existir. Então, a ideia de destruir esse tempo, de certa forma, leva ao paradoxo de será que vai destruir o tempo no futuro? Isso tudo eu vou discutir com você depois, porque essa questão de pensamento linear é uma desgraça. Onde causam-se muitos erros, né? Aliás, o filme tem um conceito que a gente tem que discutir, mas é interessantinho. Então, o protagonista encontra Neil, que é exatamente o ex-vampiro, que agora ficou um ator simpático nesse filme, por meio de um contato da CIA, e eles rastreiam as balas invertidas até a traficante na Índia, Priya Singh, em Mumbai. Eles descobrem que Priya é membro da Tenet e seus cartuchos foram comprados e invertidos pelo oligarca russo Andrei Sator, o atorzinho em inglês, Kenneth Branagh, que faz o seu papel mais famoso, o russo malvado. Em Londres, o protagonista então aborda Cat, que é a ex-esposa de Sator. Essa parte é muito confusa e você fica assim, mas para que ele precisava da esposa dele com a história de um quadro, da história de um Goya falsificado que não sei quem deu para ela, um tal de arepo? Aí você vai e volta nessa cena tentando encontrar o porquê dessa cena no meio daquele monte de coisa, aonde então o protagonista deveria ser um cara charmoso, ele continua com a mesma cara e com o mesmo jeito e não resolve a atuação. Então, em Londres, o protagonista aborda Cat, que é a esposa de Sator, uma avaliadora de arte que autenticou falsamente esse desenho de Goya, né? E ela diz a ele que Sator comprou o desenho do falsificador tal de arepa e está usando a autenticação de Cat para acabar com a carreira dela se ela não obedecer a ele. Ou seja, ele, teoricamente, gangster malvado, assassino de todo mundo, é apaixonado por ela, ela não quer mais ficar com ele, e ele a chantageia por causa desse quadro, que então, se ela não ficar com ele, bom, além de matá-la, e eles têm um filho em comum, né? Ele poderia utilizar esse quadro para acabar com a carreira dela. Eu acho meio estranha essa cena, mas essa parte não ficou assim muito legal, mas tudo bem. O protagonista e Neil conspiram para roubar o desenho de um depósito do aeroporto de Oslo, porque eles queriam a confiança da Cat, e como a Cat queria se livrar, né, do malvado do marido dela, o Sator, seria uma ótima forma de livrá-la do jugo do Sator e eles poderem atuar em conjunto para conseguir
as coisas que Saturn tem e sabe do local aonde surgiu pela primeira vez as coisas que você já vai saber. É confuso? É, pois é, mas vai melhorar. O protagonista e Neil conspiram para roubar o desenho de um depósito do aeroporto de Oslo. Essas cenas são legais no aeroporto. E lá eles afastam dois homens mascarados que aparentemente emergem de um estranho dispositivo. É a primeira vez que se junta o tempo reverso, alguém do tempo reverso, que tenta pegar o protagonista e impedi-lo de fazer alguma coisa, ou tirar dele alguma coisa. Por que eles emergiram lá? Eles, né, você vai entender quem, tentando fazer o quê? É isso que não ficou claro também no filme. Por que ele tinha que emergir lá e atrapalhar lá? Bom, isso ninguém explicou em nenhuma resenha, mas vamos em frente. Posteriormente, Priya explica que o dispositivo é uma catraca. Então, eles tinham uma espécie de um dispositivo gira-gira, parecendo uma panelinha, giravam dentro e iam parar numa realidade invertida do outro lado. Então, se você queria entrar no dispositivo, a única forma de você sair dele é quando você se via em paralelo, ou seja, universo espelhado, entrando em conjunto no dispositivo. Se você entrasse no dispositivo sem estar espelhado do outro lado, que tinha um espelho, você não ia sair mais. Então, essa é uma das colocações inventadas ali, né? Então, eles mostram pela primeira vez o conceito dos universos espelhados, só que inversos. Alright. Na Costa Amalfitana, Itália, Cat apresenta o protagonista a Satori e descobre que o desenho ainda está com ele. Então, porque eles não conseguiram pegar o desenho no aeroporto, explodiu um monte de coisa, aconteceu um monte de coisa, que não vou nem tirar essa graça de você, porque não é tão importante assim, né? E você vai ver a cena tranquilo. E então Saturn continua a ser o dominador da sua própria esposa, Cat, em função disso. Aí corre uma cena que bem esquisita também, porque o protagonista fica de falar com o marido dela e o marido dela com ciúmes e que ele tinha uma forma de dizer para ele que eles precisavam conversar, que ele sabia do atentado no teatro. Aí o russo fica assim, como é que ele sabe disso, tal. Então tá, vamos conversar. Eles vão conversar no meio do mar em um sistema de velejar lá num tipo de barco mais complexo desses de competição que não dá para conversar nada no negócio, você tem que correr para lá pegar a vela para segurar não sei o quê. Então não tem sentido essa cena também, só ficou bonita visualmente. São essas coisinhas só que estão esquisitas no filme. E aí a Cat vê que havia uma chance de matar o Saturn, que tinha deixado o elo de propósito não fechado no seu cinto, e ele queria testá-la, né, se ela era fiel a ele ou não. E ela caiu na armadilha, ela solta o elo e joga ele no mar com aquela velocidade toda que aquele barco vai. Então ele desmaia no impacto no mar. E o Tenet, o protagonista do Tenet, acaba pulando no mar porque ele precisava do Sato. Se ela matasse ele ali, né, ele simplesmente não ia saber do local que ele precisava saber, lá na Sibéria, onde tinha os tais coisas que você já vai saber. Bom, aí ele salva o Russinho e o Russinho resolve então cooperar com ele, sempre no sistema mafioso, né? A caixa, uma caixa que supostamente contém o plutônio 241. Por que raio do plutônio? Porque o Saturn queria explodir o mundo através de um ponto específico onde geraria esse efeito lá na Sibéria, por causa do que você já vai saber. Então, em Tallinn, o protagonista e Neil emboscam um comboio e roubam a tal da caixa, que na verdade contém o artefato perdido de Kiev, que você ainda não sabe o que é o artefato perdido de Kiev, e nem a gente sabe direito, que é mais uma daquelas caixinhas lá. Eles são emboscados por um Saturn invertido, que mantém Kat como refém. Então você tem essa confusão nessa cena, onde inclusive ela toma uma bala, né? E ela quase morre. Então tem toda uma cena lá de como salva ela, que tem que desinverter ela. É uma loucura essa cena, que é muito confusa por causa dessa questão. Mas então esse Saturn invertido mantém Kat como refém e o protagonista dá a caixa vazia para Saturn, que se retira após receber. Então o protagonista resgata a Cat
que parece muito importante para ele o tempo todo, né? E a gente também não entende por quê, parece que tem alguma coisa entre ele e a Cat, embora supostamente eles acabaram de se conhecer nesse linha temporal, mas alguma coisa tem que ele necessita manter Cat viva. E da mesma forma, o próprio Neil também tem algo específico que ele concorda muito facilmente em botar a missão em perigo para resgatar a tal da loirinha Cat. Aí o protagonista e Neil acabam se livrando, né, dessa situação porque entra um grupo de operativos ligados ao Neil, que o protagonista não sabia direito entender por que o Neil chamava a cavalaria, como ele diz, né? E resgatam a eles e eles fogem daquele local lá da catraca, sob a inversão do tempo. Então o grupo leva a Cat pela catraca, invertendo, como eu falei, e revertendo o ferimento de bala de Cat a um ponto que então ficou uma cicatriz, mas ela se salvou. Então o protagonista agora invertido viaja no tempo até o local da emboscada, onde tenta recuperar o artefato, mas é interceptado por Saturn. O carro do protagonista é virado e pega fogo, mas Neil o salva e revela que ele é um membro do Tenet. Então, Neil está sempre salvando o protagonista, né? Então, o vampiro está salvando o cara que não sabe direito quem ele é. É muito engraçado isso. Então, é muito estranho o tempo todo. Neil sendo a babá, eu vou fazer um comentário bem no final, né? Essa história do Neil tá sempre salvando ele. Então, o protagonista, Neil e Cat, viajam de volta no tempo para o Porto Livre em Oslo. O protagonista luta contra o seu passado, entra na catraca e reverte, seguido por Neil e Cat. Aí eles, sem entender o que eles tinham que fazer, a tal da Priya indiana, que era do Tenet, explica que Sator está coletando os artefatos para montar um algoritmo. Então, aqui nós temos de novo algo parecido com Dark, porque você tem o número 9, né? A origem, o 9. Então, eram 9 pedaços desses artefatos que tinham que ser juntados para formar o tal do código, que é o tal do algoritmo, capaz de inverter catastroficamente a entropia na Terra. Então, Kat revela que Saturno está morrendo de câncer no pâncreas e por isso é que ele tem o chilique de querer destruir o mundo, né? E ele queria destruir o mundo no momento mais feliz da vida dele, que você vai ver mais adiante. Então, eles descobrem que Saturno está usando o interruptor para acionar o algoritmo e que voltará no tempo para cometer suicídio durante as férias dele no Vietnã, que foi no momento onde ele esteve e se viu de forma mais feliz. Então, as tropas do protagonista, Neil, Cat e o protagonista, viajam de volta no tempo até aquele dia, naquele local do Vietnã. A Cat, que se recuperou da bala, se disfarça do seu eu passado, e aí foi o primeiro momento em que a Cat do futuro, ela quase que se encontra com a Cat do passado, com o filho dela, numa cena que ela lembra que aconteceu exatamente com ela. Então, assim, é como se você estivesse olhando para a cena da sua própria vida, se repetindo com você, olhando para você mesmo, idêntica na cena acontecendo. Então, é muito interessante essa versão de explicação na história, onde você interage com você mesma no mesmo momento em que algo aconteceu, no mesmo local, sendo que você é do futuro, interagindo com você de um passado. Mas, ao mesmo tempo, é você e não é você. Porque aquela lá, ela está vivendo uma simulação temporal de uma mesma história temporal que você viveu, inclusive na história, essa outra você que vem vindo no barquinho com o filho para o iate, vê a Cat do futuro saltando do iate no mesmo momento emaranhado do presente, porque a Cat do futuro, aquela que tomou o tiro, ela mata o Sator e pula na água. Aquela Cat que vinha vindo no barquinho não viveu essa história. Ela está vivendo agora uma nova versão da história. Porque antes da Cat do futuro se emaranhar
com a Cat do passado, a situação do momento presente da Cat do barquinho que vinha com o filho para o iate é uma situação em que ela vai encontrar o Sator vivo enchendo o saco dela. E agora houve uma alteração na linha temporal. Então, um novo futuro, um novo presente foi criado por interferência do futuro em um passado em relação ao futuro. E é difícil você entender isso, né? Mas no filme você não entende, mas com a minha explicação agora você tem a chance de entender. Portanto, o que eu quero que você entenda é que a Cat que veio do futuro e a Cat que está no passado, elas são a mesma pessoa de nome e de experiência, mas não são de fato a mesma pessoa. Porque se fossem a mesma pessoa, elas não poderiam estar divididas em duas. Então, cada uma é uma pessoa separada, que agora, então, a Cat, que estava no momento presente subindo com seu barquinho, encontrará o seu marido morto, dirá um uhul, coisa que ela não tinha dito antes, né? A do futuro nunca fez isso, fez agora, nesse momento presente, que essa do barquinho chegou e viu isso. Então, até que ponto? Agora a pergunta. Presta atenção. De fato, se está alterando a linha do tempo? A resposta é: em nenhum momento. Por quê? O que aconteceu em linhas temporais diferentes. E você tem a ilusão de que houve um emaranhamento. Mas isso tudo acontece em separado. Eu vou explicar isso para vocês. No final, o filme não te explica isso. Ele só tem uma forma de você pensar, que a entropia do tempo é para frente ou a entropia do tempo é para trás. Eu vou te explicar isso melhor na teoria em si, e só estou te preparando para você preparar o seu cérebro para a explicação do filme e para a explicação que eu dou, ok? Ok, então eles vão até a Tropa do Bem, vai até a cidade natal de Saturn, no norte da Sibéria, que é fortemente protegida, trava uma batalha lá, né? E eles lançam esse movimento de pinça temporal com tropas vermelhas não invertidas e tropas azuis invertidas. Quando você for ver isso, presta atenção na parte em que eles vão para a Sibéria, porque eu não percebi um monte de coisa, tive que voltar para poder perceber. Então, eles lançam esse movimento de pinça temporal simultâneo. Tropas vermelhas não invertidas, tropas azuis invertidas, fazendo ataque simultâneo de trás para frente e de frente para trás, para conseguir pegar a tal da coisa importante que eles tinham que pegar lá. Em um momento crítico, um soldado do time azul invertido, usando um penduricalho vermelho na mochila, de novo, lembra que no começo, a primeira cena do filme mostra isso, esse soldado, seja lá quem for, né, que a gente não identifica quem é, se sacrifica para salvar o protagonista Yves, que é um dos caras mais importantes. Então, de novo, a história da mochila vermelha. Por enquanto você não sabe quem é. Enquanto isso, no Vietnã, Cat mata Sator quando o barquinho da outra Cat com o filho vinha vindo, ela não aguentou ficar esperando eles terem sucesso na operação para matar o cara, então ela mata e mesmo assim acaba dando certo, quer dizer, a interferência na linha temporal, a troca das ações, o fato de eliminar o Sator poderia ter dado uma interferência maior no resultado da missão, influenciando no tempo e espaço, digamos assim, mas acabou não influenciando e no final, para variar, as coisas dão certo dentro de um certo ponto. Né? Então aí que ela mata o Sator e se joga na água, né? E aí a outra Cat vê ela fazendo isso, sendo que ela tinha essa mesma memória, ou seja, era um looping temporal. Novamente temos uma apresentação da história do looping temporal, o eterno retorno, que está em Dark também. O protagonista, Neil e Yves, quebram o algoritmo e se separam. Então eles tinham 9 pedaços juntos, quebram o algoritmo. Eu vou voltar nessa cena mais adiante, porque aí eu
analisa ela de outra forma e se separa. E é somente aí que ele percebe que Neil está usando o berloque vermelho na mochila dele, né? Neil revela que foi recrutado por ele mesmo, pelo protagonista no futuro. E essa missão é para ele o fim de uma longa amizade. Ele diz isso porque você fica meio sem entender por quê. Como Cat sabe demais, tem uma outra cena também, Priya tenta matá-la, ou seja, a Priya era da Tenet, mas ela era meio traidora, né, meio bastante. Então ela tenta matar Cat, mas Priya é morta pelo protagonista, tudo assim muito sem explicação, as coisas acontecem, é todo mundo na hora certa, no lugar certo, que percebe que ele é o cérebro por detrás de Tenet, porque ela tinha dito para ele que ele era um protagonista, que é o nome dado para os agentes, e não o protagonista. E aí ele percebe, então, que ele é o protagonista depois de todas as dicas que o Neil deu para ele, mas não explicou claramente, né? Então tem algumas questões que se falam que o filme não revela isso, mas talvez isso esteja em uma continuação do filme, como eu falei, esse é o episódio 4, tem uma história aí para ser revelada mais ou menos assim, I am your father, não! Né? Mais ou menos assim, a história de Star Wars está muito envolvida aí. Então, parece que o Neil, muito provavelmente, é o filho de Cat com o russinho lá. Então, é o menino que está na história e que, quando cresce, sabendo de toda a coisa horrorosa que o pai fez e do quanto a mãe sofreu, ele, de alguma forma, se une com o protagonista e volta no tempo. Então, essa é uma possibilidade e daria o porquê desse menino, esse rapaz, tá o tempo todo salvando tanto esse protagonista, né? Mas quem é o protagonista, afinal de contas, que a gente não sabe quem é, não tem nome, não tem sobrenome, não sabe nada dele, né? A única coisa que você consegue saber e entender é que, de fato, ele parece ter recrutado a história, ter liderado todo esse processo, estar liderando de um futuro para um passado. Confuso? Você não está sozinho nessa coisa, né? Então, esse é o enredo básico, que não é fácil de explicar, e se dá um resuminho, você fica voando, mas há muito mais acontecendo quando você adiciona o aspecto de inversão do tempo, e como toda operação realmente funciona, com esses movimentos de pinça temporal e estilos temporais frequentemente entrando em jogo. Então, o que é realmente essa pinça temporal? Eu já dei uma explicação para vocês, mas vou deixar mais claro para vocês perceberem isso, assistirem o filme de novo ou pela primeira vez. É uma estratégia de ataque, aonde a turma do passado e a turma do presente, em uniformes iguais ou com cores distintas, como aconteceu na Sibéria, vermelhos e azuis, eles atuam em conjunto. Então, eles fazem uma pinça de tempo e se juntam através daquele equipamento lá, né? Vemos que essa estratégia está sendo usada várias vezes durante o filme, por exemplo, durante a sequência de perseguição na rodovia, com o carro andando em marcha ré, é difícil até entender. Essa cena que ela vai e volta e ela fica... Então, quanto ao estilo via portal temporal, que é essa coisa daquele equipamento lá, aquela portinha giratória, esse é o meio pelo qual alguém pode viajar no tempo através de um deles que Neil e o protagonista, junto com o personagem interpretado por Aaron Taylor Johnson, que é a primeira vez que você se dá conta dele efetivamente agora, devem viajar de volta para a cidade fechada soviética, onde a arma de Saturn está armazenada. Então, no final, todas as cenas se passam na região da Sibéria. Não sei se foi gravado lá, porque não, parece que não apareceu nada de Sibéria nas regiões, mas alguma região que simula a Sibéria. Quando eles chegam lá, o protagonista entra em um túnel onde ele vê um homem mascarado que está aparentemente morto e que tem um fio vermelho em sua mochila. Ué, essa mochila costuma ser do Neil. Mas o Neil morreu? O protagonista é baleado, então assim, é como se ele fosse ser baleado por um dos homens de Saturn, mas ao invés de morrer o protagonista, a bala é levada por esse cadáver. A cena é confusa, né? Que retorna à vida. Então a pinça temporal é feita agora. Lembra daquela história de pegar a bala revertendo? Pois é. Então, o Neil estava morto no chão quando o protagonista chega. Ele ainda não sabe que Neil é Neil. Aquela
coisinha pendurada na mochila mostra que Neil morreu ali. Só que quando a bala vai atingir o protagonista, uma outra bala, ocorre a reversão do tempo e o que levou a bala perde a bala, então o Neil volta, né? Que retorna à vida e destranca o portão, que é a grande especialidade do Neil, era abrir portas que nem aqueles agentes secretos ou ladrões de cofres, né? Aí ocorre a luta lá e eles conseguem pegar o tal do algoritmo num momento em que tudo ia explodir em 2 segundos, e aí o Neil, lá em cima, outro Neil, então você tem 2 Neils aí, outro Neil lá em cima acaba puxando com o carro, porque tinha o Neil invertido e o Neil desinvertido, é uma confusão. Ele acaba puxando eles com o carro e tira eles da explosão, tudo explode, mas não explode com o algoritmo, e sem algoritmo a Terra continua segura. E aí, então, nessa cena final é quando o Neil revela que foi ele, o Tenet protagonista, que recrutou o Neil, já falei, né? Muito bem, então vamos para a ciência de Tenet. Temos umas paginazinhas aqui, depois meus comentários, que é o que fecha tudo, que é o que é mais relevante, na minha opinião. Então, eles utilizam uma ciência que é a entropia inversa e a viagem do tempo. O que é a entropia, para você entender melhor? Imagine o universo quando surgiu, naquela papagaiada da teoria do Big Bang, mas vamos considerar o Big Bang, que tudo surgiu de um ponto. Esse ponto, então, tinha entropia zero, porque ele estava conciso, apertadinho ali, né? Não tinha nada se movendo, estava parado. Ele explode, projetando as suas partes para algo que já deveria existir, mas ninguém comenta isso, em direção, então, ao que nós temos hoje, que é supostamente 13,7 bilhões de anos após essa explosão, onde as partes do processo onde a entropia era zero, porque nada se movia, geraram, então, uma grande expansão através de movimentação e, então, um espalhamento onde as coisas continuam indo em uma direção. Muito bem, então você tem a construção de algo no tecido espaço-tempo, se espalhando pelo tempo, indo em uma direção. Para ficar mais fácil para você entender, o tempo entrópico, que a questão da entropia tem várias visões, dependendo de que ângulo você aborda, né? Então, um ponto onde você tem uma reação química. Então, você coloca lá uma substância que é um pozinho, coloca um outro pozinho, coloca a águazinha, mexe, o pozinho está mais ou menos solubilizando ali, mas começa a precipitar. Você coloca calor, fornece energia. Ao fornecer energia, aquilo começa e começa a aumentar a entropia. Então, em estado normal, parece o homem, que em estado normal, de plena felicidade, ele senta e fica quieto, só quer comer e dormir. Te lembra algo isso? E quando se dá entropia para a humanidade, que é esse foguinho que vai queimando as partes de baixo, gerando essa confusão que nós vivemos hoje, nós vivemos em plena entropia. Vírus, guerra, Terceira Guerra Mundial, reset econômico. O que é isso, povo? Entropia. Muito bem. Então, a entropia aumenta o quê? O grau de desorganização. Puxa, o que está acontecendo com a humanidade? Muito bem, está quebrando a economia, a questão sociocultural, as nações, está quebrando a genética, devido à picadinha de abelha, as pessoas não se dão conta disso. Então, está mudando tudo dentro do que você conhecia antes para gerar uma outra coisa. Então, a entropia gera o choque entre as coisas. Então, as partículas se chocam até atingirem o estado de equilíbrio, né? Que é o que aconteceu com o nosso universo. Primeiro saiu tudo voando, do ponto de entropia zero, para um ponto de máxima entropia, para um ponto de estabilização. Por quê? Porque não se forneceu energia a mais. Então, no caso de uma reação química, você vai fornecendo energia, queimando lá,
né, no seu balão de reação química até que ocorra algo. Então, são objetivos distintos. E esse ocorrer algo é gerar alguma coisa. No filme Tenet, ele aborda a entropia do tempo e não uma entropia para gerar alguma outra coisa, que eu já vou entrar no assunto. A entropia do tempo significa que, por algum motivo, o tempo anda para frente, sempre. Isso significa que o cérebro humano processa alguma coisa que vai adicionando uma coisa após a outra e é percebido como indo em uma direção. Então, vamos falar da entropia inversa, né? Como se fala no filme. Viagem no tempo, a hipótese de Feynman, Wheeler e o paradoxo do avô, que foi o próprio Neo. Achei interessante, Neo, como se fosse em Matrix, né? Mas não se escreve Neil, aí talvez não seja exatamente igual, mas o som é o mesmo, Neo, que leva para o paradoxo do avô. O paradoxo do avô é mais ou menos assim. Se alguém volta no tempo e mata o seu avô, significa que a sua mãe não vai existir, ou seu pai, e então você não vai existir. Ah, peraí. Se for você e você volta no tempo e mata o seu avô, peraí. Então, se você volta no tempo e mata o seu avô, significa que você existiu de qualquer forma? Porque se você voltou no tempo e matou seu avô, significa que o passado não alterou o futuro. E aí se chama de paradoxo do avô. Isso é uma consideração linear. Nós temos um problema aqui. Linearidade, teoria da relatividade de Einstein, teoria de Newton. Nós temos aqui a teoria clássica da física e nós temos uma outra versão onde você tem que introduzir a física quântica, né? Onde múltiplas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, nessa linha do tempo, aonde alguém mata o seu avô e impediria você de nascer, ou você volta no tempo e você mata o seu avô, que era mal, e você fez isso, significa que, então, não é linear, porque você continuou existindo. Então, você não teria matado seu avô, porque é o passado não afetou o seu futuro, que é onde você existe. Então, raciocínio número 1, se chama de paradoxo, que é um paradoxo na linha temporal, na consideração de uma linha entrópica de passado, presente e futuro. Só que não é assim que funcionam as coisas. As coisas funcionam em linhas paralelas. E esses são os quadros que se chamam de quadros quânticos, realidades paralelas, universos paralelos, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então, passado, presente e futuro têm ações distintas. Então, quando você considera a entropia linear, você pode considerar uma entropia inversa. Mas a entropia inversa não é percebida por nós. Muito bem, vamos entender o que é a entropia inversa. A entropia e a entropia inversa. Vamos lá. Por que você pode quebrar um ovo e não pode desquebrar um ovo? Porque você pega um gelo, tira da geladeira e ele descongela e você não consegue voltar a água para o gelo sem fazer uma questão termodinâmica de colocar essa água de volta na geladeira, né? Mas então você fez uma outra coisa com uma outra ação. Mas a entropia de voltar uma coisa para a forma como ela era, tipo quebrar um vaso, e fazer o vaso desquebrar sem precisar de usar super bonder, não é possível, porque nós enxergamos sempre as coisas indo em uma direção. Que raios é essa direção? Vamos lá. Na verdade, a física diz que qualquer evento em nosso dia a dia pode acontecer ao contrário, a qualquer momento. Então, por que não podemos dar o exemplo que eu falei? Desquebrar um ovo
ou desqueimar fósforos, ou mesmo remover magicamente a torção de um tornozelo, ou fazer uma cura quântica. A física não aceita a tal da cura quântica, mas o termo está, então, que existe outra possibilidade. E essa possibilidade está em outra coisa fora desta coisa que se chama realidade de tempo e espaço. Então significa que essa realidade de tempo e espaço ela é conivente, paralela ou circunda a realidade física temporal. Então significa que a física considera tudo a título de uma realidade física, onde as coisas tendem a ir em uma direção. Enquanto as coisas são diferentes em questão de direção e da forma como se apresentam e na ordem como se apresentam, fora dessa realidade. Então, quando essas duas realidades podem ser acessadas, eu posso ter as coisas mágicas, parece magia, sem precisar de uma portinha de um equipamento e correr em paralelo igual o filme Tenet mostra. Pois é. Muito bem, então eu tenho duas coisas para analisar aqui. Considerando o tempo e espaço, nós temos que considerar duas coisas momentaneamente. A entropia do tempo, que é que as coisas acontecem uma após a outra, parecendo uma coisa com causa e lógica, muito provavelmente porque o cérebro ordena as informações e joga fora aquilo que não faz sentido. Ele então ordena a informação, fazendo com que nós só percebamos o sentido da flecha, uma coisa após a outra. Você chegou em casa, girou a chave, a porta fez cleque, você abriu a porta, o cachorrinho latiu, abanou o rabinho quando viu que você, fecha a porta, solta a sacola, põe a bolsa lá, vai até a cozinha, tá com fome, aliás, eu tô com fome, né? E vai colocando as coisas numa sequência. Na realidade quântica, as informações são um pacote de informação. É como quando você vê um filme do Charles Chaplin, gosto de dar sempre esse exemplo. Então você vê lá o filme O Menino de Charles Chaplin, e você vê o menino chutando a canela do Charles Chaplin. Então você tem uma cena com um pacote de informação, que é um slide, é uma foto. Nessa foto você tem o Charlie Chaplin tomando uma canelada do menino e fazendo a intenção de correr atrás dele, ok? Então você tem um pacote de informação. Significa que na realidade quântica as coisas são pacotes de informação. É como essas muitas cenas com vários slides que carregam pacotes de informação diferente, que são ordenados naquelas máquinas da época do Charles Chaplin, né? Onde você soltava, sei lá, 24 quadros por segundo e as pessoas viam o Charles Chaplin andando, correndo atrás do menino e o menino correndo atrás dele. Naquela época, não sei se era mais ou menos do que 30 quadros, mas de qualquer forma, era o que você via, era hoje, o cinema é 24 quadros por segundo, que dá aquela sensação smooth, maciazinha. E esse filme aqui que vocês estão vendo, eu estou gravando a 30 quadros por segundo. Então, você consegue acompanhar e processar esses pacotes de informação. Mas se a gente trouxer esse filme e defragmentar, você vai ver que ele é... Você está vendo um filme, está me vendo movimentar, mas, na verdade, é uma ilusão de ótica. O que ele está fazendo é fotografando 30 quadros por segundo e juntando isso numa forma que projeta para você e o seu cérebro é que está fazendo a concordância, a ilusão de ótica de enxergar o movimento. Então, o movimento do quadro ali, do Charlie Chaplin, era 30 quadros por segundo.
E aí, nesses 30 quadros por segundo, ele corre atrás do menino. Mas é foto, 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 foto. Não era assim o carretel que se colocava? Pois é. Então, significa que existe uma realidade onde, ou muitas realidades, porque é quântica, onde esses quadros ou essas fitas de possibilidades existem. Então, o que é a entropia? A entropia do tempo é a ordenação desses quadros. Então, o que você vê nesse filme Tenet é que você tem os quadros ordenados numa direção e depois, junto, ocorrendo a pinça temporal, os quadros ordenados na direção inversa, que é o que supostamente não ocorre dentro do universo mental que nós temos, porque tudo caminha em uma direção. Muito bem. O que eles não falam nesse filme? Primeiro, eles consideram que isso é dessa forma, mas na nossa realidade não é. Então, nós não percebemos a realidade ao contrário. O tempo pode ser alterado, passado, presente, futuro pode ser alterado. Como? Alterando a ordem dessas fitinhas do filme do Charles Chaplin. Então, consideramos que você tem uma fitinha aqui, do momento em que o menino chuta a canela do Charles Chaplin e ele sai correndo atrás do menino, que é o momento onde ele vai abrir uma porta. Aí, na outra fitinha, o menino passa pela porta com o Charles Chaplin e ele chuta a canela do Charles Chaplin só depois de ter passado pela porta. E na outra fitinha, ele chuta a canela do Charles Chaplin bem depois de ter passado pela porta e está sentado em uma mesa, né? Então, você tem 3 momentos distintos de um mesmo quadro. O que você pode fazer para alterar a ordem da entropia do tempo é trocar os quadros entre as fitas. Significa que a única coisa que eu preciso fazer é trocar a informação. A informação que é estática. Então, o que acontece conosco na nossa realidade? Embora nós estejamos o tempo todo vendo a entropia acontecer, que nos mantém uma realidade lógica, não é bem isso o que está de fato acontecendo. Para você entender o que está de fato acontecendo, vamos caminhar um pouquinho mais na teoria da entropia do tempo que o filme utiliza, para eu voltar na minha teoria e juntar a lógica para você. Vamos lá. Por que o futuro parece diferente do passado? Então, agora é o momento da briga com umas besteiras que os cientistas falam com essa visão linear de existindo apenas esta realidade da fisicalidade e como se aquilo que não pode ser mensurado, que é o caso, que eles não podem determinar, não existisse porque eles não podem determinar. Tudo bem, dá para entender até, mas digamos que esse mundo quântico, que demorou tanto para ser aceito como uma verdade, mas que a grande maioria, não pelo menos academicamente falando, porque no mundo, com certeza, verdadeiro, por debaixo dos panos dos projetos secretos, é por aí que eles trabalham. Mas nesse mundo oficial que te ensina na escola, eles dizem para você que o que existe é aquilo que você pode mensurar. Começou isso com Aristóteles e depois vamos olhar para aquilo que nós podemos medir e depois foi para Descartes, né? Que então vamos olhar só aquilo que nós podemos medir. Nada contra, porque isso é importante também, mas isso não tira a verdade de que existe uma coisa a priori antes desta realidade e que na verdade existem muitas mais coisas a priori antes desta realidade do que esta pequena coisinha que depende de uma ilusão criada por um campo chamado luz que carrega informação e a mente dessa realidade, que é uma programação que a faz existir
e que interage com a nossa mente. Mente nossa versus essa realidade. Então, vamos entender. O que a ciência diz? Então, a ciência diz assim: a entropia tem a particularidade de nunca diminuir em um sistema fechado, aquele que não tem troca de energia ou matéria com o ambiente ao seu redor. Então, por um monte de tempo, considerou-se que o nosso universo entrópico era como se fosse um sistema fechado, que não tem troca com nada, então é como se fosse uma bexiga. Mas seria uma bexiga, quem encheu a bexiga, né? Então alguém soprou dentro da bexiga. Então existe uma coisa antes da bexiga, a priori. Então começa a entrar as questões. Então, nosso universo é estável, na verdade, porque ele está recebendo informação, energia e até matéria, e enviando informação, energia e matéria. Então, existe um processo de algo que se expande e que não diminui a sua densidade, que é onde nós estamos, digamos, atuando, porque algo está entrando ao mesmo tempo que está saindo, então nós temos um processo de equilíbrio. Então, nós temos um sistema entrópico que está sempre se expandindo, mas entrou em equilíbrio. A questão do tempo é uma questão que você o percebe de forma entrópica, porque o seu cérebro trabalha com espaço. Então, ele justifica o espaço através do tempo. Então, você está com o teu carro e você está a 40 quilômetros por hora. Então, você justifica os 40 quilômetros em função da hora. E vice-versa, porque são uma coisa dependente da outra. Ok? Esse é um ponto de vista. Agora vamos para outro ponto de vista que tem a ver com a teoria da entropia do tempo apresentada no filme. De acordo com o que está no filme, o que é natural é que alguma coisa tende sempre para se desordenar. Então ela vai expandindo e se desordenando. E você não pode voltar a reordenar, que é a história do ovo quebrado, você não pode desquebrar o ovo, ok? Então ele diz que assim, que a teoria diz que é um estado abstrato, mas que então nós não podemos fazer isso diferente e que isso é um princípio da termodinâmica, chamado de segundo princípio da termodinâmica, se transformando até como uma lei, como se tudo só caminhasse para a destruição. Agora que vai entrar um ponto que é muito importante você entender, onde eu vou colocar que isso tem a ver com você, comigo, com o momento onde nós estamos vivendo agora, e é por isso que eu estou fazendo essa resenha, te contando toda essa história, te dando esse banco de dados. Então, eu vou falar primeiro sobre Sir Arthur Eddington, que definiu esse segundo princípio da termodinâmica como uma flecha de tempo, porque determina uma única direção na qual o sistema do universo pode evoluir. Em uma direção, há um aumento de nível de desordem, que significa que tudo caminha para o caos, né? Então, tudo vai numa direção onde caminha para o caos. Ok, isso é princípio da termodinâmica. E sobre o ângulo que isso cabe ao tempo, cabe simplesmente que se diz que o tempo é uma flecha de entropia, porque ele tende sempre a ir adiante. Para o que se refere ao tempo, é só isso. Mas a teoria da termodinâmica envolve esse conceito de ir sempre em diante e vai mais à frente, dizendo que tudo caminha para a desordem. Muito bem, significa que cada vez que você tem alguma coisa que surge, essa coisa, a partir do momento que surge na nossa realidade, tende a ir se desmanchando. A gente nasce bonitinho, jovenzinho, atinge um ponto, depois começa a decadência, né? Pois é assim. Então, algo que surge, uma fruta linda, maravilhosa, começa a se degradar e se decompor.
Então, tudo caminha para o caos. Então, existe uma ordem de nascer, crescer, desenvolver e desaparecer dessa realidade. Ok. A questão é, isso poderia ser revertido? Nós poderíamos fazer igual no filme do Brad Pitt, Benjamin Button, nascer velho e voltar a ir em direção a ser novo? Não, essa seria a entropia reversa de uma certa forma, porque essa não é a ordem do programa na realidade onde nós estamos. No filme Tenet, então Christopher Nolan pegou essa ideia aí do Benjamin Button e mostra que alguém inventou uma máquina lá no futuro que pode fazer ao contrário, ou seja, inverter a entropia do tempo. Vamos entender isso ainda melhor. Vamos estudar o que o Neil falou para o protagonista, que é a teoria de Feynman-Wheeler. No filme, as pessoas invertidas têm que ter muito cuidado com o que fazem. Por exemplo, eles têm que respirar o oxigênio de seu tempo e não o invertido por meio de máscaras. Um dos pontos mais delicados, porém, é a necessidade de evitar qualquer contato com o eu do passado, sob o perigo de, então, sofrer uma aniquilação. Isso só não acontece com o personagem protagonista. Parece que Neil toma muito cuidado de encontrar a si mesmo. A própria Cat evitou isso, mas o protagonista encontrou várias vezes a ele mesmo. Então, se a gente estuda isso, começa a perguntar, ué, por que o protagonista podia encontrar a ele mesmo, lutar contra ele mesmo e não ser aniquilado? Anota no caderninho. Então, somente o protagonista não estaria submetido à teoria de Feynman-Wheeler, que é a teoria do absorvedor emissor, que foi formulada em 1949 por John Archibald Wheeler e Richard Phillips Feynman, dos grandes nomes da história da física teórica. O Wheeler é um dos caras que iniciou todo o processo de buracos de minhoca, né? Tem até uma série que o Rafael editou, onde a Peredinha conta sobre John Archibald Wheeler e os buracos de minhoca. Então, sem entrar em muitos detalhes, a ideia de Feynman-Wheeler é que não há razão para que as leis da eletrodinâmica, o estudo da interação entre partículas carregadas como elétrons e prótons, prefiram uma direção na seta do tempo. Não há uma razão que a ciência possa explicar por que eles vão em uma direção, que a ciência possa explicar. Aqui que eu vou entrar já já. Então, nesse contexto, um elétron e um pósitron, que nada mais é do que uma partícula de antimatéria com a mesma massa do elétron, mas carga positiva, podem ser interpretados como o mesmo tipo de partícula fluindo em direções opostas no tempo. É isso que você encontra dentro dos buracos negros brancos. Então, você tem lá as duas projeções, um ponto ao centro. Cada ponto que surge no ponto de singularidade entre um buraco negro e um buraco branco. Significa que você tem uma pressão positiva, uma pressão negativa. Significa que nós temos duas direções dentro do sistema de buraco branco, buraco negro e o ponto central, que é onde você está. Significa que você não vivencia esses dois estados de pressão positiva e negativa. Você está num ponto neutro, carregando as duas coisas. Vou chegar já onde eu quero chegar. Portanto, na interpretação de Feynman-Wheeler, um pósitron pode ser visto como um elétron invertido. Na verdade, é muito mais complicado que isso. As antipartículas se movem do passado para o futuro, como nós. Mas é a ideia que Nolan queria transpor em sua trama. Quando um elétron e um pósitron colidem, sabemos a aniquilação, que é o que acontece. As duas partículas desaparecem, sua massa se transforma em energia, muita energia. Por isso é dito no filme que uma pessoa invertida, se ela entrasse em contato consigo mesma, ela se aniquilaria, exceto o protagonista, que não diz isso no filme, mas a gente vê que não aconteceu. Então, na realidade, se o efeito da inversão fosse fazer matéria
antimatéria, haveria um aniquilamento imediato, porque o mundo circundante é feito de matéria. E a energia liberada pela aniquilação da massa de uma pessoa talvez fosse suficiente para destruir o mundo inteiro. São suposições, né? Então, essas questões levam ao seguinte ponto, quando ele fez aquela pergunta, mas tudo caminha para a destruição. Não, as coisas não têm uma única direção. Por quê? Porque no meio desse processo entrópico, onde as coisas caminham em uma direção, mas caminham em direção, segundo a nossa realidade, em direção a desarmar-se, a desfazer, a envelhecer e sumir, a se desagregar e perder seus átomos e componentes, moléculas e átomos que vão em direção, então, ao retorno a uma origem. Interessante. Significa que, então, nós estamos enxergando apenas uma direção. Mas essa é a verdade? O fato de nós enxergarmos apenas uma direção não é a verdade. A verdade é que nós deixamos de perceber que, além da entropia, existe uma outra coisa que se chama sintropia. Então, enquanto algo está se desfazendo, outro algo está se fazendo. E esse algo surge exatamente por causa do caos, que no processo de expandir, ocorre junto com isso aquilo que se chama caos. Então, nesse caos, nesse processo que parece não ter sentido, que é o que eu li há pouco, que não se sabe explicar, não tem sentido, existe sentido sim, porque existe um propósito. Então, no meio desse caos, de algo desaparecendo, deixando, indo em direção a deixar de existir, existe sempre algo surgindo e se manifestando. E nada é por acaso. Tudo tem uma razão suficiente. E tudo aquilo que surge e desaparece ocorre sincronizado com a mente do programa, o universo que nós estamos, e a mente da humanidade, que cria hoje, a humanidade está extremamente caótica, permitindo ser conduzida de forma caótica, manifestando mais e mais a desagregação e a destruição, literalmente, indo em direção ao final dos tempos, ao Ragnarok, que é o apocalipse, que os religiosos gostam de usar esse termo para assustar o mundo, mas faz sentido porque quando a humanidade está com uma mente coletiva caótica e não consegue enxergar o outro poder que tem, que enquanto se estabelece a entropia em direção ao caos final, está surgindo uma sintropia. A sintropia é aquilo que surge por uma razão suficiente, que é a expressão do resultado dessas mentes coletivas. Então, o que a humanidade está fazendo de dar atenção e atuar em direção ao caos? Gera o caos. Mas, por outro lado, a sintropia, que é manifestar uma realidade, fazê-la existir na nossa frente, surgir na matéria plena, reordenada, depende de uma intenção coletiva, um foco coletivo, uma ação coletiva. Então, por exemplo, um casal se casa, quer ter um filho. Então, o que acontece? Esses dois se transformam em três, porque é um processo sintrópico. Sintropia é a criação, a manifestação de algo a partir de outras coisas. Uma reação química. Ela acontece, como eu expliquei, você coloca um pozinho, coloca outro pozinho, mistura lá no reator, coloca a energia. Então, você tem duas substâncias que agora se transformam em uma terceira substância que reage no caos,
precipita uma ordem, que é uma molécula química, que surge da associação da molécula A, mais a molécula B, partes da molécula A, mais partes da molécula B, que surge uma terceira, que é a síntese de A e B. Então, surge uma terceira. Então, isso é sintropia. Então, por mais que o caos esteja estabelecido, a ordem sempre surgirá. A ordem é a sintropia. Só que para que a sintropia surja, essa ordem, é necessário focar na direção de diminuir o caos e gerar uma ordem estabelecida, que é onde estamos nós, com a humanidade perdida, só olhando o caos, criando caos, dando vazão para o caos e reclamando do caos, mas gerando mais e mais caos, né? Mas então, podemos viajar no tempo? Sim, a gente está fazendo isso a cada segundo, porque nós estamos viajando no tempo e espaço em uma flecha. O que não significa que você, na verdade, viaja apenas nessa flecha. Você está percebendo essa flecha. Então, esse caos pode ser reordenado em uma nova ordem, por uma razão suficiente, por uma transformação de si mesmo. Então, o que diz aqui a ciência? Podemos distorcer o tempo com a gravidade, diz a ciência, acelerando, diminuindo seu fluxo graças à relatividade geral, mas não é realmente uma jornada, diz a ciência. Podemos ver o que aconteceu no passado do universo, observando os objetos celestes, como eles eram quando sua luz partiu. Mas, não pelo que sabemos agora, os princípios da termodinâmica são invioláveis, ou seja, tudo vai só em uma direção, diz a ciência. E as viagens no tempo, como princípios, permanecem apenas um bom material para histórias de ficção científica. Em relação a Tenet, que é o ponto de vista, usando um pouquinho a ciência, tem apenas um cheiro de ciência, porque eles utilizaram um conceito que é mais ficção do que uma realidade. Entretanto, uma realidade que fica aqui minha dica final para você é de que sua mente é uma máquina do tempo. Tá? Tem um webinário meu que se chama Máquina do Tempo e o Novo Governo Mundial aqui no canal, gratuito para você, que eu fortemente recomendo que você assista para entender como sim, o universo é mental, a ilusão, o programa do nosso cérebro interagindo com a mente do universo e a nossa mente, cria uma ilusão de continuidade. Mas não quer dizer que a flecha é única, voltando ao que eu estava falando, né? Quer dizer que você enxerga quadros de memória inseridos em uma flecha única que rodam como o filme do Charlie Chaplin. Mas esses quadros podem ser alterados. De todas essas realidades paralelas, desses filmes disponíveis para que você possa interagir, você pode tirar quadros de um lado e do outro, inserindo na sua realidade flecha temporal, que é o que você faz, que é o que nós fazemos como humanidade quando nós nos transformamos. A nossa mente altera quadros e a flecha mostra um destino diferente. Portanto, nós podemos alterar o nosso destino, sim, a cada segundo. Mas para isso a humanidade tem que se transformar. Então, nós temos uma humanidade ignorante, cega, que não quer enxergar a realidade, que rejeita a realidade, que acredita na promessa cega de bandidos do poder, de poderosos no poder, os chama de benfeitores da humanidade, porque estão lhe dando vacinas, sem você entender o que são elas, sem você entender o que é aquilo, o bichinho que está passeando supostamente por aí, essa história toda contada, o reset mundial, sem você entender o que está acontecendo, a humanidade, sem entender o que está acontecendo, não irá alterar esses quadros de memória e nós continuaremos a ver a mesma história indo em direção
há um final cada vez mais caótico, há uma finalização de nosso tempo. É possível reverter isso? Sim, somente se as pessoas abrem os olhos e resolvem alterar a informação que tem dentro delas e adquirem a coragem suficiente para enxergar a realidade. O tempo e espaço é alterado de acordo com a projeção da mente do homem, que tudo que nós vivemos é um universo mental que é projeção de uma mente coletiva. Então, quando essa mente se altera, tudo que está acontecendo se altera também. Mas para isso, a humanidade precisaria jogar fora tudo aquilo que lhe disseram e abrir-se para ouvir uma informação diferente, um campo de visão diferente e parar de servir àqueles que a estão matando, que é o fato que nós temos hoje. E aplaudindo-os e seguindo-os e dando cada vez mais voz e força para aqueles que te estão aprisionando. Desperte. É possível mudar? É, mas só quando você também se transformar. Um abraço, pessoal. Muito obrigada por tudo e até a próxima resenha de filme. Tchau, tchau.